pessoal, boa tarde. Meu nome é Edilene, como eu falei ontem, professora do Campus Rio Branco, de Língua Portuguesa e Literatura. E hoje nós vamos para a nossa segunda aula de redação. Vamos dar continuidade de onde nós paramos, vamos revisar um pouquinho do que nós vimos ontem também, aproveitando algumas perguntas que fizeram a respeito do assunto, certo? E daremos continuidade. Hoje é uma aula um pouquinho cheia, nós temos muitas coisas, especialmente em relação a palavras que nós devemos usar, que podemos usar para a elaboração de uma redação. Aí vamos ver alguma forma de ajudar vocês a melhorar cada vez mais na elaboração do texto dissertativo argumentativo. Na aula de ontem, nós vimos bastante coisa a respeito da modalidade formal da língua portuguesa, que o texto dissertativo argumentativo exigido no Enem deve ser o texto escrito em modalidade formal da língua portuguesa. É isso que diz o edital, é o que diz a competência 1 da matriz de correção da prova do Enem, certo? E isso, às vezes, gera algumas dúvidas no momento da escrita, porque algumas pessoas confundem a modalidade formal com a escrita difícil. Não é quando nós dizemos, você deve escrever formalmente, não se está querendo dizer que se deve escrever utilizando-se palavras difíceis, palavras rebuscadas, palavras de um nível bastante elevado. Significa que nós devemos escrever de acordo com a norma padrão, de acordo com as regras que nos são apresentadas na gramática, devemos escrever corretamente no que diz respeito à ortografia, no que diz respeito à acentuação, no que diz respeito à concordância verbal e nominal, no que diz respeito à regência verbal e nominal. Então, nós devemos escrever seguindo essas regras e utilizando a norma padrão da língua portuguesa. A expressão norma significa justamente nesse sentido legal mesmo, da lei, aquilo que é correto, aquilo que é adequado fazer. Então, não é escrever difícil, é escrever corretamente, adequadamente, seguindo todas as normas que a gramática nos apresenta. Claro que nós já sabemos que na redação do Enem não há necessidade, não é exigido que você escreva, aliás, um texto perfeito, sem nenhum erro. Não significa que se você errar uma palavra, se você esquecer um acento, você já vai ter a sua nota deduzida por conta disso. E esses erros, para que você tire a nota máxima, pelo menos nesse quesito, é justamente que os erros, que as incorreções, que as inadequações no que diz respeito às regras gramaticais, as regras cobradas na norma padrão, sejam excepcionalidade, ou seja, não sejam escritos constantemente. Ok? Então, nós vimos também, além da norma padrão, aspectos da competência 1, nós vimos a estrutura do texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo, como nós vimos ontem, tem a estrutura semelhante a todos os textos que se escreve. Ele tem uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Ele deve ter pelo menos 4 parágrafos. Não é adequado você fazer 3 parágrafos apenas, porque se você faz apenas 3 parágrafos, supõe-se que você vai ter apenas um argumento, e não fica bonito o texto com um parágrafo de introdução, um enorme parágrafo de desenvolvimento e, ao final, um parágrafo de conclusão. É bom que a estrutura, que o tamanho, que a estética do texto, de uma forma geral, tenha um aspecto semelhante, seja agradável para a pessoa que lê, para a pessoa que olha para o seu texto, a forma como ele está estruturado, que ele tenha um aspecto mais sincrônico, que pareça de uma forma bem visualmente, tenha uma estrutura bonita também, Embora isso não seja um dos quesitos que vai aumentar ou deduzir a sua nota, isso se torna agradável a quem está lendo, o texto. Então, é importante fazer isso, é importante que a sua letra seja legível, o mais legível possível, que você
observe a escrita de algumas palavras, porque às vezes você escreve uma palavra, o seu D é diferente. Algumas pessoas, alguns alunos mesmo dizem assim, mas o meu D é assim. Não tem essa história do meu D ser assim. O D tem um desenho e ele deve ser seguido, tá? Pelo menos se aproximando ao padrão que é estabelecido. Então, a gente tem que ter esses cuidados na hora de escrever. Escrever claramente. Não significa dizer que você tem que ter a letra mais bonita do mundo. Não, é legível. Tá? Nem sempre uma letra bonita é legível. Ela pode ter alguns aspectos que não seja tão, que dificultem algumas vezes a leitura. Por exemplo, algumas pessoas escrevem fazendo muitos floreios na letra, embora fique bonito, isso acaba algumas vezes prejudicando o entendimento de algumas palavras. Então, legível é o modo como deve ser a sua letra. Tá? Então, nós vimos que a introdução deve ter apenas um parágrafo, é importante que você faça a apresentação do tema nesse primeiro parágrafo, ideal que não se copie nada, nem do tema mesmo, nesse primeiro parágrafo, eu digo o tema inteiro da forma como ele é apresentado, não é ideal que você copie esse tema, porque ninguém quer ver algo que já está lá, querem ver o indício de autoria, né, a autoria do candidato em si. A ideia central, um tópico frasal, é uma das formas que muitos professores usam para ensinar a elaboração de um parágrafo, né, escreve-se o tópico frasal, que tem alguns modos de construção, existem alguns que são construídos a partir de um questionamento, outros a partir de uma citação, outros a partir de uma afirmação, às vezes a partir do contexto histórico, da citação de alguma autoridade no assunto e assim por diante. E a exposição da tese. Existem algumas pessoas que dizem que não é adequado escrever a tese logo no primeiro parágrafo, mas se você não coloca a tese no primeiro parágrafo, você acaba misturando aquilo que você iria escrever na argumentação com a tese. Então, é bom colocar a tese logo no primeiro parágrafo, que aí o leitor já sabe o que você vai defender ao longo do seu texto. Quando lê o seu texto, já sabe qual é o ponto de vista que você vai defender. Tá? Então, é bom fazer isso. O desenvolvimento, como nós vimos, deve conter 2 parágrafos, sendo que em cada um deles você vai desenvolver um argumento, tá? Não misturar argumentos no mesmo parágrafo. Cada parágrafo deve ter a discussão e o aprofundamento de cada um dos argumentos que você apresentou, ok? Geralmente você apresenta os argumentos logo no primeiro parágrafo de introdução, ok? E não misturar argumentos no mesmo parágrafo. O da conclusão também é um parágrafo apenas, assim como a introdução. Nele você vai retomar a ideia central exposta na introdução. É importante fazer isso para não dar a impressão que o seu texto tem uma conclusão que é separada do restante. Tá? Então, é bom você retomar aquilo que você apresentou no seu texto, no restante do texto, além dessa retomada da ideia central exposta no texto, você faz a proposta de intervenção. É interessante que para cada um dos argumentos que você apresentou, geralmente esses argumentos representam cada um deles um problema que você abordou, é interessante que você faça na proposta de intervenção uma solução para cada um desses problemas. Pro argumento 1, você dá uma solução, o argumento 1 compõe-se do problema 1 que você apresentou, faz uma proposta de intervenção para esse primeiro e depois faz uma proposta de intervenção para o segundo argumento que você apresentou, certo? Lembrando que a proposta de intervenção deve conter a ação em si, aquilo que é a solução que você apresenta, deve conter um agente. É importante ter o agente. Quem que vai fazer isso? Qual vai ser a pessoa, a instituição, qual vai ser a autoridade que vai realizar aquela ação? E para isso é importante que vocês já comecem a estudar
por exemplo, os poderes, quem é responsável pela realização de determinadas ações. Pensemos, por exemplo, se o tema trata de um problema de saúde, obviamente estarão envolvidas instituições que tratam de problemas de saúde, Ministério da Saúde, OMS, Anvisa, dentre outros órgãos reguladores ou outros órgãos que cuidam dessa área da saúde. Se é educação, quais são as instituições que cuidam da educação? E pensar também, você pode até fazer mesmo uma listagem, uma lista da, de cada uma dessas instituições e anotar quais são as atribuições de cada uma delas. E isso ajuda também na hora de você elaborar a sua proposta de intervenção, para não correr o risco de você escrever uma ação, uma determinada solução, e aquela solução não ser atribuição da entidade ou da instituição que você apresentou. Apresentada a solução e os agentes que realizarão, ou o agente que realizará essa solução, esse que você apresentou como proposta de intervenção, é importante que você faça o detalhamento, tá? Diga como isso vai ser feito. Claro que quando eu digo detalhamento, não significa que você vai escrever outro texto para cada uma dessas, não, você vai fazer um detalhamento sucinto, breve, para cada uma dessas ações que você apresentou, tá? E a finalização, apenas uma frase para finalizar o seu texto, tá? E escrevam, de preferência, frases curtas. Eu acho que o professor Sérgio falou sobre isso na primeira aula dele, sobre utilizar preferencialmente períodos compostos por coordenação, porque são períodos mais curtos, tá? Você também pode usar os períodos compostos por subordinação, mas tendo cuidado de não fazer períodos muito longos, fazer frases muito longas, porque frases muito longas às vezes dificultam o entendimento. E corre-se o risco também de você mesmo se perder na exposição da ideia. Então, se você utiliza frases mais curtas, é mais fácil para você, enquanto ao redator e para o leitor, para o revisor enquanto leitor, compreenderem a ideia que você apresentou. É uma forma de não se perder, porque o ideal é você não se perder para que o leitor depois também não se perca na leitura e acabe deduzindo sua nota por não ter entendido aquilo que você quis dizer. Ok? Há alguma dúvida até o momento? Tem uma pergunta aqui, professora. A Emily está perguntando assim: eu posso retomar alguma citação que eu sei na minha introdução? Não, deixa eu repetir a pergunta. Eu posso retomar alguma citação que eu usei na minha introdução? Se for repetir a citação, não é ideal. Tá? Você pode, por exemplo, você citou o determinado autor, vamos, por exemplo, o Zygmunt Bauman. Você citou o Bauman na sua introdução ou na sua argumentação. Você pode usar o mesmo autor no final do seu texto, na conclusão, mas apenas retomando de forma breve, dizendo, por exemplo, assim como a ideia de Bauman, e aí você já dá a sua ideia. Mas retomar a citação escrevendo da mesma forma como você já escreveu acima não é ideal. Não é bom que você faça isso. Retome o nome da pessoa ou a ideia por uma palavra, alguma coisa assim, mas não a citação em si. Não é ideal, não é adequado. Mais alguma pergunta? Primeiro, eu me fiz entender ou preciso explicar novamente? Sem problema. Não. Ela entendeu, professora. Ok. Obrigada. Então, vamos ver o detalhamento de cada uma dessas partes do texto dissertativo, argumentativo. Tem os créditos do texto que eu usei para elaboração dos slides. Nós vamos ver a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, especificando que dados devem aparecer em cada uma dessas partes, e também algumas palavras que nós podemos utilizar e que são importantes e que dão ao texto que nós escrevemos esse ar, esse aspecto de um texto dissertativo argumentativo.
porque cada tipo de texto tem determinadas palavras que fazem com que ele fique com a feição do gênero a que ele pertence, certo? Então, nós temos aqui a introdução, tá? Como nós vimos, a introdução deve ser sucinta e apresentar somente informações gerais sobre o tema abordado. Nós já vimos que é importante que a introdução tenha de 5 a 7 linhas, no máximo, não extrapolar esse quantitativo, para que você não corra o risco de escrever demais e, no final, você faltar linha para suas ideias, lembrando que o texto deve conter 30 linhas, e aquilo que você escreve abaixo das 30 linhas, fora das 30 linhas, não é contado. Então, o ideal é que você use apenas aquele espaço das 30 linhas. Tá? Se a sua ideia ficar cortada na 30ª linha e você decidir escrever o pedacinho que falta abaixo, aí não será considerado. Tá? Então, considera-se apenas o que está dentro das 30 linhas. Então, faça o cálculo de quantas linhas você pode utilizar para cada um desses parágrafos. É importante, você pode começar a introdução, tá, com uma afirmação, como eu disse para vocês, a afirmação acaba sendo a forma mais fácil, eu considero uma das formas mais fáceis de iniciar uma redação, porque você cria uma afirmação sobre o tema, que você já deve ter compreendido, e dali você elabora o seu parágrafo. Às vezes você faz uma pergunta, um questionamento, e você às vezes não consegue achar uma resposta e o seu texto fica, de certa forma, aberto. Então, é bom, uma afirmação é uma forma de você começar. Essa afirmação pode ser também feita a partir de uma retrospectiva histórica, algum fato histórico, alguma coisa que você pensou e que sabe que tem relação com o tema que é apresentado. Às vezes é um acontecimento no presente, mas que tem relação com um acontecimento no passado, e isso acaba facilitando para você, porque você consegue fazer essa relação aí também. Tá? Você pode fazer uma citação, e essa citação pode ser escolhida dentro dos conhecimentos gerais que você possui. Tá? Pode ser a citação de um filósofo, pode ser a citação de um sociólogo, pode ser a citação de um médico, pode ser a citação de uma personagem de um filme, ou mesmo de um romance, de um texto literário que você tenha lido. Nós vamos ver adiante um exemplo de um candidato que utilizou uma ideia do Brás Cubas, do romance machadiano, do romance de Machado de Assis, que a maioria já deve ter lido, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Também é possível usar. Dependendo do tema, você pode usar infinitas formas de citação. É importante que vocês tenham esses cuidados, tá? E um detalhe, vocês não devem, de forma alguma, criar autores, criar ideias ou confundir a ideia de um autor com outro, porque isso o revisor, o corretor, o avaliador, o corretor da redação vai acabar percebendo que você fez isso. Eu já cheguei a ler algumas vezes de um aluno meu, um texto que ele criou, a citação, não a citação de um filósofo, mas ele acabou criando o nome do filósofo. Tá? A ideia era real, era verdadeira, mas o filósofo não era. Então, você não deve, de forma alguma, criar pessoas nem criar citações. Deve usar citações verídicas, da mesma forma que os dados estatísticos que você usa devem ser dados estatísticos atuais, os mais atuais possíveis, e também verídicos. Não adianta criar porcentagem, não adianta criar números para dizer que o exemplo que você está dando, é verdadeiro. Pode ser bom, pode ser excelente, mas não cria nada, tá? Use os conhecimentos que você tem, mas esses conhecimentos você deve ter certeza de que são adequados, ok? Então, é uma das formas de você fazer a sua introdução, tá? Tendo esses cuidados, tá? Não inventar nada,
ter certeza de que o que você está usando é um dado verídico, é uma citação verídica, é um fato histórico, da forma como realmente aconteceu, tem que ter esses cuidados, tá? Porque isso vai ser percebido e você acaba perdendo ponto na competência 2 do texto dissertativo argumentativo e acaba podendo perder também na competência 3, ok? A próxima estrutura que nós veremos, a próxima parte que nós veremos é o desenvolvimento. Tá? O desenvolvimento tem várias formas de você introduzi-lo e é onde você vai iniciar a sua argumentação. Tá? No desenvolvimento deve conter a sua argumentação, dois parágrafos, como nós já dissemos, em cada um deles um argumento, e existem algumas expressões que você pode utilizar, e essas expressões são usadas para iniciar o seu texto. Tá? Por exemplo, se você desejar fazer o seu desenvolvimento por confronto de ideias. O que é um confronto de ideias? A expressão confronto já deixa bem claro. Você vai apresentar duas ideias que têm lados opostos. E aí você pode apresentar, é possível que aconteça isso, no entanto, tem esse lado, é aquela ideia do pró e do contra. Você apresenta o argumento e esse argumento tem esses dois aspectos. Ele tem um lado positivo, mas também pode ter um lado negativo. Então, se você deseja usar um argumento dessa natureza, você pode usar expressões como é possível que aconteça isso e isso, no entanto, pode haver esse outro lado. Por exemplo, você pode usar é certo que acontece isso e isso, entretanto, tem esse outro lado. É provável que acontece isso, porém, ou todavia, também observem que o parágrafo ou a ideia composta por confronto, ela tem sempre uma afirmação inicial e sempre uma conjunção que tem sentido adversativo, tá? Um sentido contrário. Então, sempre vão aparecer esses conectivos aqui, no entanto, entretanto, porém, todavia, contudo, sempre aparecer, o mas também pode aparecer. Então, sempre aparecem esses dois elementos. Um lado tem uma afirmação, quando é possível, é certo, é provável, e um outro que apresenta essa oposição. No entanto, entretanto, porém, todavia. Ok? Então, é uma das formas de você iniciar os seus parágrafos de desenvolvimento. Como eu disse, é ideal que você escreva, aprenda diversas formas, mas que você escreva os seus textos sempre de uma forma para que você, na hora da redação, da prova de redação do Enem, você tenha claro nas suas ideias a forma como esse texto vai ser construído. Tá? E aí a sua preocupação vai ser unicamente em desenvolver o tema e não na hora de fazer o texto, além de ter que se preocupar com o tema, ainda se preocupar com a forma do texto. Então, se você treina sempre essa forma, na hora do texto você já tem um trabalho a menos. Você pode também apresentar os seus parágrafos de desenvolvimento por divisão de ideias, tá? E aqui nós temos expressões que lembram esse princípio. Então, nós vemos em primeiro lugar. Se você tem em primeiro lugar, você já está dizendo que vai haver uma divisão. Se você tem dois parágrafos, é provável que você tenha em primeiro lugar e em segundo lugar apenas. Se você tem três, claro, em primeiro lugar, em segundo lugar, por último. Por um lado, pode acontecer isso. Isso aqui vocês podem pensar também, não necessariamente um parágrafo você vai escrever em primeiro lugar ou o outro em segundo lugar, mas vocês podem pensar também na construção do próprio período, isso também é possível. Por um lado, por outro lado também, se você tem por um lado, com certeza você vai ter o outro lado. Tá? Então, nunca escrever a expressão por um lado e dizer apenas esse lado único e exclusivamente. Ele vai ter que ter um outro lado. Senão, se você escreve dessa forma, por um lado, e não tem o outro lado, você não apresenta o outro lado, acaba que você, além de pecar na argumentação e na construção
do seu parágrafo, você pode pecar também na questão da coerência e da coesão. Então, é bom que você tenha cuidado com esses usos. Se você usa um, você deve usar o outro. É como se fosse sempre os dois lados de uma mesma moeda. A outra expressão é primeiramente, tá? Você pode usar primeiramente isso, nunca usem segundamente, tá? É assim, eu só vai usar primeiramente, segundamente não deve ser usado de forma alguma. Para isso, você tem em seguida, tá? Primeiramente isso, em seguida. E, finalmente, caso você divida as suas ideias em 3 partes aqui, ok? Alguma pergunta até então? Nenhuma pergunta não, professor, por enquanto. Ok, obrigada. Então, vamos continuar. Outra forma de começar, de fazer os seus parágrafos de desenvolvimento é a enumeração. O que é enumerar? É listar, tá? É apresentar, é expor determinadas ideias. Então, expressões que você pode usar para isso. É preciso considerar que também não devemos esquecer que, não podemos deixar de lembrar que, tá? Vocês podem usar essas expressões para enumerar, para listar determinadas coisas, determinadas ideias que vocês vão apresentar, tá? Uma coisa que é importante, acho que eu vou falar adiante, você pode usar a terceira pessoa, tá? Mas você também, como nós temos, não podemos deixar de lembrar a primeira pessoa do plural. Nunca usem a primeira pessoa do singular, tá? E não usem de forma alguma. Terceira pessoa sempre, ou a primeira pessoa do plural também, não vai haver problemas para o seu texto, tá? Agora, não misture pessoas. Se você usa a terceira pessoa, não use a primeira pessoa e vice-versa. Escolha uma delas e vá até o final do seu texto. Não misture pessoas do discurso, que isso acaba prejudicando o seu texto também. Tá? Então, além da enumeração, você pode fazer uso de citações. Tá? Sempre que você vai fazer citações, é bom que você use palavras para introduzir essa sua citação. E aí vocês têm palavras como segundo, conforme, de acordo com o que afirma, depois você coloca o nome do teórico, segundo Machado de Assis, segundo Zygmunt Bauman, ou se você não quiser colocar o nome todo do autor, segundo Bauman, segundo Marx, segundo Hegel, e assim sucessivamente. Quando você usa essas expressões, segundo, conforme, de acordo com o que afirma, você vai colocar o nome da pessoa que você está citando, e é importante lembrar, depois que você coloca segundo Machado de Assis, por exemplo, vai haver uma vírgula obrigatória ali. Tá? Então, segundo Machado de Assis, vírgula. Aí a ideia que você vai expor. Tá? Uma dica já que é contada na competência 1. Tá? Então, não esqueçam das vírgulas também depois de usar essas expressões. Ok? Existem outras formas de começar o desenvolvimento. Aqui nós temos a reafirmação. A reafirmação você confirma aquilo que você já falou antes, ou você acrescenta dados àquilo que você já falou antes. E aí você vem, compreende-se então que. Quando você diz compreende-se então que, você já supõe-se que essa ideia que você vai falar agora já foi mencionada de alguma forma antes, e o que você está fazendo é reafirmando apenas essa ideia que você falou, que você mencionou antes. Então, é bom acrescentar ainda que. O que dá essa ideia é o ainda. Tá? Quando você coloca ainda, é bom acrescentar ainda que você já tem essa ideia de que uma ideia a mais vai ser acrescentada naquele momento. Outro aspecto, outra expressão, é interessante reiterar que, quando você diz reiterar, você já vai apresentar aquilo que, você vai retomar aquilo que você já mencionou antes, ou vai acrescentar dados. É isso que você apresenta aqui quando você faz uma reafirmação. Existe também a exemplificação, tá? Você pode dar exemplos, lembrando que não deve dar exemplos longos
demais, porque você acaba perdendo linhas. Se esse seu exemplo for você vai narrar alguma coisa, narre minimamente, tá? Tente resumir essa história ao enredo mesmo, aos pontos centrais dela, tá? Porque é possível que você use a narração sem que o seu texto seja descaracterizado enquanto texto dissertativo argumentativo, mas desde que seja usada para fortalecer a sua argumentação. No caso, como exemplo somente, não permitindo ou tendo todo o cuidado para que isso não predomine no seu texto. Tá? Às vezes a pessoa pode acontecer de o candidato decidir narrar uma história, algum acontecimento como exemplificação e acabar se perdendo na argumentação, e em vez de voltar para o texto dissertativo argumentativo após o exemplo, ele acaba narrando mais do que dissertando e pode perder pontos na competência 2. Tá? Ou perder ponto, ou se predominar a dissertação, ele acaba tirando 0 sem querer. Aliás, ninguém quer, né? A outra forma é a oposição de ideias, tá? Apresentar ideias opostas, por um lado, em contrapartida, ao contrário do que se pensa, também são formas de começar a estrutura dissertativa argumentativa. Então, o que é importante vocês fazerem? Leiam, estudem essas formas de começar o seu desenvolvimento e veja qual se aplica melhor à sua forma de escrever, tá? As suas ideias, a maneira como você gosta de escrever, qual a que melhor se parece, a que mais se parece com você. Tá? Que, como diz o José Saramago, todos nós somos escritores, né? A diferença é que alguns escrevem e outros não. Então, o que vocês vão fazer é, a partir de hoje, escrever, fazendo jus àquilo que vocês são, escritores. Tá? Então, treinem bastante pensando já nessas estruturas. São muitas informações, parece que na hora que você vai fazer o texto, esse monte de informação não vai caber nas 30 linhas, mas conforme você vai treinando, isso vai se tornando cada vez mais espontâneo e você nem lembra mais de ficar pensando, eu vou escrever com a regra tal. Vai treinando, vai usando um elemento aqui, um elemento ali, vai inserindo nos seus textos, vai revisando o seu texto, vai tendo esses cuidados e com isso você vai conseguir melhorar cada vez mais. Tá? É importante lembrar que essas expressões, grande parte dessas expressões, também enriquecem a sua redação no quesito ou naquilo que é cobrado na competência 4, que é a coesão, porque você vai usar elementos de retomada, você vai usar conectivos, você vai usar o que nós chamamos de operadores argumentativos, que vão auxiliar na construção da sua argumentação. Tá? Então, os elementos de coesão, eles não são utilizados apenas para ligar ideias, eles não são utilizados apenas para deixar o seu texto mais bonito, mais coeso, mas também ajudam na argumentação, por isso que são chamados de operadores argumentativos. Então, você utiliza tudo isso para melhorar o seu texto. E treinando, com o tempo, você vai ter isso de uma forma tão natural que nem vai mais perceber que você está pensando em regras enquanto escreve. Ok? E aqui nós temos mais algumas expressões que vocês podem usar, tá? Só uma lista básica de expressões. Vocês podem usar para tanto, para isso, além disso, é muito usado. Na verdade, é uma expressão interessante, é fundamental que tudo isso nesse momento, de toda forma, de tal forma que, em ambos os casos, é bom você usar essas expressões. Uma coisa que é importante é não usar muitos adjetivos no seu texto, nem repetir várias vezes o mesmo adjetivo, evitar usar os adjetivos, esses qualificadores no seu texto, tente ser o mais imparcial possível, ok? Agora nós vamos ver a conclusão. Tá? A conclusão é o seu último parágrafo. É importante que você use uma expressão para iniciar o seu parágrafo. Tá? E nós temos uma listinha pequena, também não adianta ter um monte de
expressões, use uma delas, escolha uma delas, a que você mais gosta. A nossa relação com as palavras é sempre essa relação de amor e ódio. Há aquelas palavras que nós gostamos muito, há palavras que nós não gostamos tanto, outras que não queremos nem ver. Tá? Então, escolham dentro, na lista, ou alguma que você goste, ou em outra lista que você tenha, opte por uma e use sempre aquela, para não correr o risco de usar uma expressão que não é conclusiva. Tá? Escolha uma e vá até escreva toda a vida usando essa expressão. Tá? Não adianta, você pode dizer, mas vai ser repetitivo. Vai ser repetitivo apenas para você. O avaliador, o corretor do texto, não vai ler as suas outras redações, ele vai ler uma apenas. Então, para ele, vai ser novidade. Tá? Então, não se preocupem. É aquela velha história, eu vou usar a mesma roupa que eu já usei antes. Se você vai a um lugar onde ninguém te conhece, aquela roupa vai ser nova. Então, não tem problema você usá-la novamente. Assim são os conectivos. Tá? Escolha um e use em todos os seus textos, sem problema nenhum, sabendo-se que você vai estar concluindo. Tá? Observem que após cada uma dessas expressões, há uma vírgula. Tá? Não esqueçam desta vírgula. Assim, vírgula, portanto, vírgula, dessa forma, vírgula. Diante do que foi dito também, acabou faltando ali. Resumindo, em suma, nesse sentido, tá? Acrescentem a expressão e coloquem a vírgula sempre, tá? Isso vai contar na competência 1. Não esquecer de forma alguma dessas expressões e da vírgula após essas expressões. E cuidado para não usar uma expressão que não tenha o caráter conclusivo, tá? Usem uma para indicar, para orientar o seu leitor de que ali você está concluindo a sua ideia. Essas expressões não devem ser usadas nos outros, para iniciar os outros parágrafos, tá? No de introdução, de forma alguma, outros também não, porque se você começa com uma dessas expressões, supõe-se que a sua conclusão está ali. Tá? Então, usem apenas no último parágrafo para concluir a sua redação. Apenas isso e não em outro lugar. Tá? Pode usar no meio do texto, no meio dos parágrafos, mas não para iniciá-los no seu texto, porque você vai dar a ideia, você vai indicar para o seu leitor que a sua redação está concluída ali, não é isso que você quer. Existem outras expressões também, tá? Nós vamos disponibilizar os slides e depois vocês podem usar essas expressões, usá-los como consulta mesmo, para escolher as expressões que vocês acham interessantes. Essas expressões podem ser usadas para argumentação, para proposta de intervenção também, ou para outros fins que você queira dar no seu texto. É notório, pode ser usada para iniciar o texto, tá? Não usem aquelas expressões clichês para iniciar o seu texto, nos dias atuais, nos dias de hoje, são expressões que não são agradáveis e que não enriquecem o seu texto. Podem encher uma linha, mas acabam não enriquecendo o seu texto, nem enriquecendo suas ideias. Então, não usem essas expressões. Eu já vi pessoas que gostam muito de usar nos dias odiernos, tá? Que é a mesma coisa que nos dias de hoje, apenas uma palavra mais sofisticada para isso. Então, evitem essas expressões nos dias de hoje, nos dias atuais, atualmente, hoje, para iniciar o seu texto, não. Tá? Para iniciar a sua argumentação, você pode usar inicialmente, primeiramente, em primeiro lugar, em segundo lugar, além disso, um pouco daquelas expressões que vocês já viram. Tá? Observa-se que tal cenário é maléfico, benéfico ou é maléfico. Observando um passado próximo, nota-se que, se você for iniciar o seu texto fazendo uma alusão histórica, a algum fato histórico, você pode usar essa expressão, observando um passado próximo ou observando no século tal, nota-se que, aí é possível que você, com essa expressão, compare uma ideia do passado com o momento que você vai descrever, você vai apresentar no seu texto, você vai expor no seu texto. Com frequência, comenta-se que
tá? Você pode usar essa expressão com frequência. Eu não acho adequado usar a expressão assim, como se sabe ou como nós sabemos. Não é adequado porque a pessoa pode dizer, eu não sei. Então, é bom não usar também. Ao se averiguar, ao se observar, ao se analisar, depreende-se que ou compreende-se que, pode usar também. Se você for recordar algum fato histórico, você pode usar. É conveniente recordar-se de que, tá? Tenham cuidado com a regência aqui, tá? Recordar-se. Se o verbo está com o pronome, vai exigir a presença da preposição, tá? O de. Então, é conveniente recordar-se de que, e não unicamente é conveniente recordar-se que. Você vai ter um problema de regência se você esquecer da preposição aí. É de suma importância, é de fundamental importância, é de crucial importância. Essas expressões podem ser usadas para iniciar a apresentação da sua proposta de intervenção. Tá? São expressões que já dizem que você vai dizer ali o que é preciso para solucionar determinado problema. Então, é de suma importância, é de fundamental importância que o Ministério da Saúde faça isso. É de fundamental importância que o Ministério da Educação faça isso. É de crucial importância que a sociedade, de um modo geral, faça isso. Então, você usa essas expressões para a sua proposta de intervenção. Tá? Então, aqui nós temos um grupo de palavras que vocês podem usar nos seus textos para muitas partes que ele contém. Existem mais outras palavras aqui. Tá? Debate-se muito correntemente que, segundo a historiografia ou segundo a história, nota-se que, ao contrário do que se pensa, argumenta-se favoravelmente, contrariamente, não obstante é preciso, dentre inúmeras razões, enumera-se que a pesquisa supracitada, supramencionada, evidencia que essas expressões supracitadas, supramencionada, enriquecem bastante o texto, tá? E significa que você vai apresentar, está falando de algo que você já citou acima, tá? Observem bem a escrita, algumas pessoas incorrem no erro de escrever separado, supra-citada ou supra-mencionada, cuidado também com a grafia dessas palavras, porque se você, aí, caso vocês tenham dúvida na grafia de alguma palavra, é melhor não usar. Tá? Usem aquelas que vocês têm certeza de que não vai ser motivo para dedução de nota. Tá? E mais algumas dicas do texto. Nós devemos, para iniciar o texto, apresentar a tese. Tá? Pode apresentar logo no primeiro parágrafo, você pode fazer um questionamento, tá? Para iniciar esse parágrafo também. Como eu disse, é bom fazer uma afirmação. Eu digo isso quando nós lemos a maioria dos textos que tiraram notas boas, que tiraram notas excelentes, acima de 900. Nós encontramos muitos exemplos desses textos na internet. Basta colocar redações do Enem ou espelhos de redações do Enem, que aparecem várias. Então, vocês podem observar que a maioria delas faz o texto a partir de uma afirmação, inicia o texto a partir de uma afirmação. Então, eles não usam outras formas, tá? Eles não fazem questionamentos, eles afirmam alguma coisa e apresentam nessa afirmação um contexto histórico, apresentam um dado estatístico, fazem uma citação de alguma personalidade ou citam o nome de alguma personalidade influente, tá? Então, você pode fazer um questionamento, e você pode usar dados históricos ou citar personalidades influentes, um contexto histórico e social, dados estatísticos eu já disse para vocês que devem ser reais, citações, e utilizar os seus conhecimentos ao seu favor. Tá? Ao longo da vida estudantil de vocês, durante o ensino médio, mesmo durante o ensino fundamental, por muito tempo, vocês leram muitas coisas. Os professores de sociologia pediram para vocês lerem as ideias dos filósofos, dos teólogos, aliás, os de filosofia dos filósofos. Os historiadores apresentaram diversos fatos históricos, diversos
personagens da história que podem ser usados. Os professores de língua portuguesa apresentaram diversos romances que vocês leram, e esses romances não foram lidos unicamente para que vocês tirassem uma nota boa nas provas, eles podem ser usados também em outras etapas da vida de vocês. Tá? E pode apresentar uma visão crítica sobre um evento para iniciar a sua redação. Eu trouxe um exemplo adiante desse tipo de texto de uma das redações de anos anteriores. Tá? É importante também realizar algumas coisas, como, por exemplo, ler sobre atualidades, tá? Saber o que está acontecendo aí no cenário político, na economia. Uma coisa que sempre se observa no Enem, pelo menos nos últimos 10 anos, se tem observado, isso é a partir de uma teoria, de uma pessoa, não recordo o nome agora, mas a pessoa dizia que o tema do Enem sempre refere-se a alguma coisa que aconteceu no primeiro semestre ou alguma lei que foi aprovada no primeiro semestre. E faltava apenas a confirmação com o ano de 2019, eu acredito que ele tenha confirmado, porque o tema do ano passado, que tratava sobre a democratização do cinema, era referente a uma lei que foi aprovada no início do ano. Eu não lembro exatamente o mês, março, abril, mas uma lei que foi aprovada nesse período, que se referia justamente à democratização do cinema ou ampliação do acesso a ele. Tá? Então, é referente a esses temas, às vezes coisas que nós nem prestamos atenção. É comum os candidatos ficarem preocupados com coisas que estão muito evidentes, e já se sabe, já se observou ao longo das edições do Enem que os fatos que estão em maior evidência não são abordados não são apresentados enquanto proposta de redação. Não se preocupem com aquelas coisas, aqueles temas, aqueles assuntos que ficaram mais escondidos, ou que, embora tenha sido motivo de notícia, não ficaram tão em evidência como outras notícias. Tá? Então, a maioria sempre se refere a esses temas. Tá? E aprendam a escrever, que com certeza vocês se darão bem de uma forma ou de outra. Tá? Ler as propostas dos textos motivadores é uma retomada do que nós já vimos ontem. Refletir sobre o problema abordado na proposta de redação. Pensar, sempre vai ser um problema, algo que ainda não está totalmente resolvido, que ainda precisa ser resolvido. E você pode já começar pensando, quando você lê os textos motivadores, você lê a proposta de intervenção, a proposta de redação, você colhe informações suficientes, você já começa a pensar por que aquilo é um problema, tá? Quando você pensa por que é um problema, você já pensa também por que até então não houve uma solução para aquele problema, é uma forma de você pensar, tá? E não estude temas específicos, tá? Se preocupe com os mais amplos, não use expressões do tipo eu acho, eu penso, quem sabe, de forma alguma. Tá? São expressões, primeiro, porque nós teremos, por exemplo, eu acho, eu penso, estão na primeira pessoa do discurso, então você não pode usar o eu. Embora o texto seja seu, seja de sua autoria, o eu não deve estar presente no seu texto. Tá? Não deve transparecer no seu texto. E outra, expressões como eu acho, eu penso, já dão a ideia de que você está em dúvida nos argumentos que você está apresentando. E ali você está apresentando os argumentos, apresentando aquelas ideias como a sua maior crença. Você acredita que aquilo é real, você luta com todas as suas forças para defender aquilo que você está apresentando. Então, se você usa eu acho, se você usa eu penso, ou quem sabe, você já está duvidando daquilo que você está escrevendo. Então, não usem essas expressões, tá? Esqueçam que elas existem na hora da elaboração da redação. Então, de forma alguma, eu acho, eu penso, quem sabe, devem aparecer no seu texto. Organize, esquematize suas ideias, da mesma forma que você deve selecionar os seus argumentos. Pense em dois, não é uma grande quantidade, são duas coisas apenas, tá? Então,
Os textos motivadores vão te ajudar nisso, caso você saiba poucas coisas sobre o texto, sobre o tema. Os textos motivadores te ajudam, de alguma forma, a você pensar no tema, pelo menos a refletir sobre ele e ter alguma ideia para você usar no seu texto. Tá? Evite usar palavras difíceis, isso é importante, porque às vezes você escuta uma palavra, ela é muito bonita, é uma palavra difícil, mas pode ser que ela tenha vários significados, e aliás, a maioria das palavras tem vários significados, é o que nós chamamos de caráter polissêmico da palavra, ela apresenta diversos significados mesmo a depender do contexto em que ela é usada. Então, se é uma palavra difícil, é uma palavra muito sofisticada, evite usar no seu texto, e principalmente porque às vezes acontece de o seu texto ser escrito todo de uma forma simples, que é o ideal, né, que ele seja escrito de uma forma simples, correta, porém simples, tá? Então, pode ser que aquela palavra ali destoe do restante do seu texto. E aí é como se houvesse a impressão que se tem quando se lê uma palavra difícil no meio de um texto que foi escrito todo de uma forma simples, é de que o escritor apenas lançou aquela palavra ali, e ela fica solta, meio que flutuante no seu texto. Então, evite usar essas palavras difíceis, a não ser que todo o seu texto seja... Você use em outros momentos palavras de uma categoria semelhante, mas evite mesmo, é o melhor que você faz para o seu texto. O seu texto deve ser claro, tá? Conciso, nada de ficar divagando nas ideias, diga o que você tem que dizer e pronto. Ele deve ser coerente, deve ter sentido, você não deve dizer lá em cima que é importante fazer uma coisa e abaixo você vai dizer que não é importante, você vai dizer, é importante dividir as pessoas em tais grupos, aí depois, não, nós não devemos dividir de forma alguma. Então, não deve apresentar ideias opositivas dessa forma, porque acaba prejudicando o seu texto, porque ele precisa apresentar unidade. Tá? Ele precisa parecer um todo coeso e coerente, claro, conciso, enxuto, organizado, um texto que flua na leitura, um texto que, quando o avaliador lê, vai sentir satisfação em ler o seu texto. Quanto mais simples o texto é, mais organizado ele é, melhor é para quem está lendo. Quando o leitor olha para aquele texto, ele já identifica uma fluência na forma como ele foi escrito. Então, o bom é que você tenha esses cuidados. Nada de querer se mostrar sofisticado no texto. Não é o momento. A não ser que isso seja uma característica sua, seja própria do seu estilo enquanto escritor, que aí não tem problema. Mas se esse não é o seu estilo, não tente inventar na hora da prova. Por isso que eu digo que tem que treinar sempre, porque a escrita é isso. A escrita é treino, tá? Não vamos falar que escrever é um dom. Não, você tem que treinar. Nós estamos falando de um texto apenas que, apesar de decidir muita coisa nessa mudança aí do ensino médio para o ensino superior, para o ingresso no ensino superior, mas é um texto que você vai escrever, então não precisa ficar inventando, pensando, eu não sei escrever, eu não tenho talento para escrever, porque tem. Já dizem muitos autores, muitos escritores, que escrever e coçar é só começar. Né? Então, comecem a escrever. É bom aproveitar já nesse fim de semana, começarem a escrever alguma coisa, algum parágrafo. Podem usar o tema do Enem do ano passado, eu acho que é um bom ponto de partida, tá? É usar o tema do Enem do ano passado, de 2019, que vai ajudar bastante. Leiam os textos motivadores, vejam qual é o recorte que o texto dá. Os textos motivadores é o que dá o recorte do texto. Muitas vezes já aconteceu na temática de pessoas que erraram o tema ou tangenciaram. Né? O que é tangenciar? Falou alguma coisa a respeito do tema, mas não é o tema propriamente dito. Eu acho que isso aconteceu bastante em alguns temas atrás, um que falava sobre a publicidade,
infantil, que os textos motivadores davam um recorte e a maioria dos candidatos escreveu um outro recorte, tá? Isso foi divulgado, falaram bastante sobre isso, tá? Então, é importante ter esses cuidados no seu texto, certo? Então, comecem a treinar os textos de vocês, comecem a escrever e comecem com o tema mesmo da redação do ano passado, que já ajuda, e depois procurem outros, comecem com o de 2019, escrevam uma vez, depois peguem o do ano anterior, de 2018, e assim sucessivamente vão escolhendo temas e vão escrevendo, vão testando, escrevam o texto, como a escrita nesse momento é uma escrita diferenciada, porque vocês vão estar em casa, vocês podem pesquisar, leiam o tema, pesquisem alguma coisa a respeito, escrevam, vejam se vocês não erraram nenhuma palavra, façam correção, já começam a treinar tudo isso no seu texto. Tá? Então, vamos ver algumas formas, como eu disse, eu tinha trazido alguns exemplos de redações anteriores. Aqui eu tenho o exemplo de apenas a introdução de uma redação do candidato Daniel Gomes, tá? Nota 1000 no Enem 2019. Tá? Ele escreveu o seguinte: o filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Tá? Vejam, o que ele usou para começar? Um filme. Tá? Um filme que trata sobre a chegada de um cinema numa cidadezinha do Nordeste. Não é nenhum filme famoso, não é um filme que repercutiu muito na mídia, não é um filme como Os Vingadores, que ficou aquela fila imensa de pessoas nas portas dos cinemas para assistir, mas é um filme que tem uma história, tá? E que serviu como base para o Daniel introduzir a sua redação. Então, ele usou um conhecimento que ele tinha de um filme que ele assistiu, tá? E utilizou para enriquecer o seu texto. E vejam, a forma como ele começou, que eu falei antes. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Aqui ele tem o tópico frasal dele e como ele escreveu? A partir de uma afirmação. Tá? Então, ele afirmou alguma coisa aí nesse início da redação dele. Então, afirmar vai ser sempre a melhor forma, ou se vocês acharem outra forma melhor, vejam se adequa ao estilo de escrita de vocês. Tá? Então, o que nós observamos aqui é isso. Vejam que ele é um texto simples, tá? Ele usa apenas isso no seu texto. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Esse é o estilo dele. Vejam que ele não apresenta aqui nada sobre os argumentos dele, ainda não apresentou a tese, ele apenas fez uma ilustração. Tá? Ele usou a história do filme, que ele assistiu em algum momento, e fez uma ilustração no início do seu texto. Então, é uma boa forma e para ele deu certo. Ele escreveu dessa forma e tirou nota 1000. Aqui, quando o avaliador provavelmente leu o texto dele, já observou, além de ter chamado a atenção a forma como ele iniciou, porque é uma forma interessante, a maneira como ele iniciou a esse texto. E ele já demonstrou que tem repertório sociocultural. Tá? Aqui nós temos um conhecimento cultural que é a respeito de um filme histórico que trata sobre a chegada de um cinema, então ele já demonstrou o repertório sociocultural. Por que é importante esse repertório sociocultural? Porque melhora a nota na competência relacionadas ao texto dissertativo argumentativo. Tá? Então, você consegue tirar uma nota boa fazendo isso. Então,
Peguem tudo que vocês sabem. Vocês assistem séries, tem alguma coisa interessante naquela série, aborda algum aspecto importante da realidade, aborda algum aspecto interessante da sociedade, então já vai trazendo isso para a sua vida enquanto escritor de uma redação do Enem, tá? Traz isso para a sua forma de escrever. Então é bom que você tenha, já comece a ter esses cuidados, observar as coisas de uma forma mais crítica, não somente, vou assistir só para me distrair. Assiste para se distrair e ver que lições ah, aquele texto, aliás, aquele filme que você assistiu, traz para você, porque a arte tem esse poder de, embora o objetivo dela não seja ensinar, não seja trazer lição, a não ser as fábulas, por exemplo, que tem esse fundo de trazer uma lição de moral, mas a arte tem a intenção de entreter mesmo, mas traz alguns aspectos da vida que fazem com que você aprenda, embora não seja esse o primeiro objetivo dela. Tá? Então, tentem observar as coisas ao redor de vocês, observar aquilo que vocês aprendem na vida de vocês, aquilo que vocês vivem no seu dia a dia, tentem trazer para o momento que estamos vivendo, para aquilo que vocês escrevem, tentem conciliar as coisas, facilita bastante a vida de vocês nesse momento que é importante para vocês, né? Faz parte dessa é como se fosse um divisor de águas, né? Termina esse momento do ensino médio, começa a surgir um momento de buscar novos horizontes. Há alguma pergunta, então? Professora, sobre o slide anterior, o professor Everton perguntou se estas dicas são suficientes para o desenvolvimento de uma dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Olha, são gêneros diferentes, né? São gêneros diferentes. A dissertação que é cobrada no Enem é um texto dissertativo argumentativo de apenas 30 linhas e que nós usamos essas expressões para organizar o texto, né? Para aquele texto de 30 linhas que é apenas uma página. A dissertação de mestrado e a tese de doutorado são textos que têm algumas características que nós notamos aqui, tá? É um texto crítico, é o aprofundamento de um estudo que o pesquisador fez, estudou ao longo do período em que ele estava fazendo as disciplinas. Então, essas dicas ajudam. Tá? Por exemplo, ele vai escrever o texto preferencialmente em terceira pessoa, ele pode usar a primeira pessoa do plural, mas não deve misturar as pessoas do discurso. Mas em relação à estrutura, o texto a dissertação de mestrado é diferente. Ela vai ter uma outra estrutura, é um texto mais amplo, é um texto maior, é um texto que expõe resultados de uma pesquisa e ele tem uma estrutura que ou é dada pela instituição, né, que geralmente é dada pela instituição, mas que tem um padrão. Tá? Ele vai apresentar o referencial teórico dele, quais foram os autores que foram utilizados para a pesquisa, para embasar a sua escrita, quais foram as teorias que ele utilizou. Ele vai apresentar a metodologia, o método que ele usou para fazer a pesquisa, se ele fez apenas um estudo bibliográfico, se ele fez estudo de casos, se fez pesquisação, dentre outras coisas, e vai ter uma análise dos dados que ele levantou. Tá? Então, são textos que têm estruturas distintas, mas que têm uma forma de escrever semelhante, tá? Mas estruturalmente eles são distintos. Ele perguntou, e quando se trata de resumos científicos ou artigos científicos, ajudam? Na elaboração da dissertação de mestrado, Só um instante. Não, só do resumo. Só do resumo? Eu acho que eu não entendi a pergunta. Ele perguntou se essas dicas são suficientes. Não, você só já respondeu. Ele perguntou se tratando de resumos científicos ou artigos científicos.
Ah, tá. Também são gêneros distintos também. E cada um tem o seu movimento, né? Vamos chamar assim, o seu movimento, que é a forma de escrever. O artigo científico é bem menor, de 10 a 20 páginas, mas tem uma estrutura bem semelhante a estrutura macro relacionada ao que tem na dissertação, uma dissertação de mestrado, só que é um texto menor, e o resumo científico é aquele texto que se posiciona antes de artigo, antes de iniciar o artigo e antes de iniciar a dissertação de mestrado, que apresenta ou expõe aquilo que vai ser discutido ao longo do texto. Apenas isso. Mais alguma? Mas Não sei se eu me fiz clara. ele pode usar? Ele está perguntando se pode usar. Se pode usar essas dicas para a construção do texto? Isso. Pode, pode. Pode usar na construção da escrita, só que a diferença é que aí nós vamos tratar de um texto maior. Então, aí você já vai dar preferência, por exemplo, a períodos compostos por subordinação, aqueles que são um pouco mais amplos, a uma construção diferenciada, os parágrafos na dissertação, no artigo, são maiores, tá? Não são esses parágrafos de 7, 8 linhas, podem ser maiores. Então, tem essa estrutura, tem algumas diferenças na estrutura do texto. Tranquilo, professor. Obrigado pela explicação. Imagina, não é de que? Espero ter esclarecido. Ok, então, acho que o nosso horário já está finalizando. Nós temos aqui, vamos finalizar na redação do Daniel Gomes, tá? Que é um bom exemplo de forma para começar o seu texto. Eu acho que vocês podem já treinar um pouquinho a redação de vocês, começar nesse fim de semana. Já escreve um texto apenas. Pensa no tema do ano passado, aí escreve um texto sobre ele, ou pelo menos um parágrafo. Começa com um parágrafo, faz o seu parágrafo de introdução, reflete, vê se está de acordo com o que vocês aprenderam e vamos treinar. Né? Vamos treinar, vamos começar a observar o mundo de uma outra forma, começar a observar as coisas de uma maneira mais crítica, de tentar estabelecer relações entre aquilo que você observa, entre aquilo que você lê, entre aquilo que você assiste com as notícias que você vê, tentar relacionar isso com determinadas temáticas, ver em que aqueles aspectos podem ser relacionados, ter essa visão mais crítica das coisas. Professora, Okay? a Emily está perguntando se ela pode arredondar valores. Por exemplo, 11,5 milhões de pessoas. Ela está perguntando se pode colocar aproximadamente 12 milhões de pessoas. No caso 5, é metade, né? Seria mais interessante se ela colocasse pouco mais de 11 milhões de pessoas, porque aí, como está na metade, se fosse, por exemplo, a 11,9, aí já poderia arredondar. Né? Mas, no caso, ela usa outras estratégias na escrita do texto. Às vezes você não sabe o exato. Né? No caso, aí ela citou o exemplo exato, mas às vezes você sabe, era 11 e alguma coisa, eu não tenho certeza. Aí você diz mais de 11 milhões ou aproximadamente. Você pode usar, assim, no caso, de 11,5 para 12, eu acho uma distância um pouco grande para você aproximar na escrita. Tá? Se fosse 7, 8, aí já seria quase. Né? Mas o 5 ainda está um pouquinho distante. Tá, e nesse caso poderia ser cerca de... Sim, sim, pode. Pode também, né? Tá, ok. Pode também. Entendeu. E mais alguma pergunta? Não, sem perguntas. Ok, então nós encerramos por aqui. Agradeço a paciência e a atenção de vocês durante esse tempo. Tá? Nós nos encontramos, se Deus quiser, na semana que vem. Tá? E estou à disposição para o que precisarem. Tá? Bom final de semana e até logo. Tchau para vocês.